Para. Esperar entrar alguém aí. Quem tiver aí, dá um oi, por favor. Oi, Gi, tô vendo que você tá aí. Tudo bem? Boa noite. Gente, tô com um gato aqui que pegou fogo agora. Nossa, para. Tudo bem, Gi? Flávia, oi, boa noite, Flávia. Osvaldo Amorim, boa noite. Ai, gente, que medo, eu achei que ia ficar sozinha aqui. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, graça e paz. Trago notícias do marido, esperar um pouquinho de mais gente entrar para não ficar muito repetitiva. Renata, oi, Rê, tudo bem? Boa noite. Tá tranquila hoje? Tá mais calma? Sua cachorrinha tá bem? Oi, gente, boa noite, graça e paz. Dino, boa noite, Dino. Tudo bem? Tia Olga, boa noite, tia Olga. Espero que esteja tudo bem por aí também. Aqui, graças a Deus, estamos bem. Vivendo aí um dia de cada vez. Geralda Souza, boa noite, Geralda. Ô, gente, fala aí da onde que vocês estão falando. Fala aí que cidade que vocês estão falando. Vocês sabem que eu sou anônima daqui de Itu, né? Interior aqui de São Paulo. Alexandre Gaspar é daqui de Itu, né, Alexandre? Graça e paz, boa noite. Vocês acharam estranho, né, o tema do assunto hoje? Além, claro, né, vou falar do meu marido aí, vou falar de como ele está. A Amora tá bem, graças a Deus. Eu vi ela comendo esses dias deitadinha no sofá. E o tema aqui do nosso assunto hoje é um pouco comédia, gente. Se bem que hoje eu tô bem mais leve, né? Dá pra ver aqui que eu tô muito mais alegre do que da última vez, né? Até porque eu tava confiante, como sempre, mas acaba ficando um pouquinho tensa, né? Mas graças a Deus o marido tá se recuperando. Ontem eu estive lá, falei com a equipe médica, falei com 3 médicos diferentes e os 3 falaram que ele tá evoluindo bem, ainda continua com bastante droga, mas ele tá evoluindo bem. Olá, Osvaldo Amorim, Balneário Camboriú, adoro sua cidade, viu? Estive aí 2 vezes, que cidade linda, parabéns, uma cidade bem evoluída, bem desenvolvida, né? A gente vê ali um dinheiro público sendo muito bem aplicado, né? Parabéns pela cidade, parabéns pelo prefeito aí de Balneário, vocês estão muito bem aí, viu? Esse barulhão que vocês escutam aí de fundo é minha gata, que ela passa correndo e sobe em cima do sofá. Ela não para, e esse horário assim ela começa a pegar fogo. Ah lá, é um gato feliz, né? Márcia Valéria, boa noite, Márcia. A gente se conheceu no sábado passado, né? Gente, a gata tá terrível hoje. Eu vou virar pra vocês verem. Pera aí. Cristal, o que você tá aprontando hoje? Hã? O que tá acontecendo com você? Tá serelepe? Olha isso, finge que não tá falando com ela. Pode parar, hein? Você me atrapalha. Sua palhacinha. Não sei se deu pra ver. Acho que deu, né? O Francisco, tudo bem, seu Francisco? Quanto tempo? Quanto tempo, né? Não nos falamos. Ixi, ficou alguma coisa escura aqui, gente. Pera aí. Deixa eu tentar arrumar isso aqui que tá escuro. Aí, agora sim, eu tô enxergando melhor. Não tava enxergando. Haroldo Santos, boa noite, Haroldo. Lu Vasque, boa noite, Lu. Gente, graça e paz. Flávia Ferreira. Eu não consigo ver nem quantas pessoas estão online. Mas não tem importância, né? O que importa é que vocês estejam me ouvindo, né? Estejam me vendo. Mari Gomes, boa noite, Mari.
Gente, como eu tava falando, né? Tudo bem, Isabel Cristina? Boa noite. A Neide, boa noite, Neide. Wilson Castro, boa noite, Wilson. Gente, mais uma vez aqui, agradecer aí vocês por estarem sempre aqui quando eu faço live. Obrigada mesmo, viu? De verdade, de coração. Joel Guimarães, graça e paz, amado. Ontem eu estive em São Paulo, lá visitando meu marido. Eu achei que era melhor eu estar indo lá, né? Porque eu não consigo ir todos os dias na visita, né? Porque acaba saindo muito caro, né? Ficar indo para São Paulo todos os dias. E é uma ordem que ele mesmo, né? Pediu para mim, para que eu cumprisse, né? Mas graças a Deus ele tá bem. Conversei com 3 equipes médicas. Os 3 médicos falaram para mim que ele está evoluindo bem. Hoje eu posso dizer para vocês o diagnóstico que eu estava escondendo, né? Tá muito bem controlado, uma infecção no sangue, na corrente sanguínea, ou seja, a gente sabe da gravidade, né? Mas graças a Deus, graças ao poder da fé, graças ao poder da nossa confissão, aquilo que eu falei na última live, né? Ele está se recuperando, os rins ainda tá bem debilitado, mas eles não estão falando mais em hemodiálise como eles estavam falando no começo da internação. Ele está internado lá desde sábado. Obrigada, viu, Wilson? Obrigada mesmo. E ele está evoluindo bem. Graças a Deus ele está consciente, eu conversei bastante com ele. Ele estava até mais coradinho, né? Na hora que o médico veio para falar comigo ali no leito, né? O médico falou assim, olha só, você tá coradinho hoje. Eu falei, é a minha presença, né? Mas é que, na verdade, ele consegue se distrair, né? Todo mundo que tá ali dentro de uma UTI sabe como é. Então, quando as pessoas chegam, né, pra visita, é a hora que o paciente, ele consegue se distrair um pouco, né? Se desligar um pouco daquele tumulto ali, que é um hospital, né? Com aqueles barulhos ali de aparelhos. Quem viveu sabe como é, né? Então esse momento da visita é um momento muito importante. Mas graças ao bom Deus, ele tá bem. E logo eu creio que ele vai pro quarto, depois do quarto ele vem para casa. Tenho essa certeza no meu coração e não deixo ninguém abalar essa minha fé, não deixo ninguém nem tentar, nem ousar querer dizer alguma palavra contrária para mim. Claro que a gente, quando tá ali diante de uma equipe médica, a gente escuta, né? Porque a gente não entende absolutamente nada. A gente ouve, mas a gente não precisa guardar dentro do nosso coração, né? E a gente já começa ali a rebater essa enfermidade e pedindo direção a Deus para os médicos, para estar direcionando cada um. E vamos embora. É isso aí, Neide, nosso homem de ferro. Gente, já falei aqui do marido, né? Graças a Deus. Hoje, inclusive, eu vi o resultado dos exames, né? Os exames de sangue que a gente tem acesso aí pelo nosso celular. E os leucócitos, né? Que é ali o que indica o grau de infecção, se tá muito elevado, se não tá. E quando eu internei ele no sábado, tinha passado de 1 milhão de leucócitos. E hoje, a hora que eu vi o resultado, tava ali na faixa de 8.000 e alguma coisa. Então a gente pode ver que é uma infecção que tá controlada, né? Ainda existe focos de infecção, existe, o médico falou, mas são poucos. E eles já trocaram antibióticos e já está fazendo efeito. Então, gente, se estiver passando aí por alguma enfermidade, por algum momento difícil, usem esse poder a favor de vocês, que é esse poder que nós temos dentro de nós, que é a nossa fé. Ative ela, é tão preciosa que ela não pode ficar inativa dentro do ser humano. Essa fé que existe na vida daquele que crê, né? Porque sem ela a gente não consegue crer. E detalhe, não é pensamento positivo. Pensamento positivo qualquer um consegue ter a qualquer momento. Fé é um dom dado por Deus, eu canso de falar isso, que Ele presenteou aí a vida dos eleitos. E nós temos ela dentro de nós. Eu tenho, você tem. Então é só você fazer com que ela ative, né? E confessar que ele vai sair, que ele está bem, que essa enfermidade já foi vencida, como as mais de 30 aí que ele já venceu. E glória a Deus, né? Mas o que eu quero falar com vocês hoje é uma coisa muito interessante que eu vivi esses dias. Minha última semana lá no meu emprego, antes de eu pedir demissão, foi na terça-feira pela manhã eu já não trabalhei.
Mas na segunda-feira me aconteceu algo muito, não é estranho, mas é algo que me chamou a atenção. E eu quero muito falar sobre isso. Como foi o meu último dia de trabalho, e eu tava ali trabalhando e tal, e chegou até mim uma moça. E eu quero falar isso pra vocês, que como as palavras têm poder e como a gente tem que fazer muito bom uso delas, e na hora certa ainda o efeito é incrível, na hora e diante da pessoa certa isso é incrível, né? Então o cristão, aquele que acredita em Deus, aquele que professa uma fé, independente se é católico, se é umbandista, se é aquele que tem fé, aquele que acredita, é obrigação dele ter uma palavra na ponta da língua para dispensar na vida de alguém, porque você não sabe como está sendo o dia da pessoa, você não sabe o que ela está vivendo, você não sabe se ela está aí com o marido dentro de uma UTI, você não sabe se ela acabou de perder um filho, você não sabe o que aconteceu com a pessoa. Então você tem que ter essa sensibilidade. Eu prezo muito por isso e eu sempre estou cobrando isso em mim. Meu Deus, que eu tenha a sensibilidade de conseguir não só me pôr no lugar do outro, mas que eu consiga sentir alguma coisa para que eu possa ser útil diante dessa pessoa, entendeu? Eu sou assim, isso é algo de mim, quem me conhece sabe. Eu tento ao máximo fazer com que eu possa melhorar, né, o dia de alguém. Por mais que a vida seja ingrata, que as pessoas sejam ingratas com a gente não pode nunca perder essa essência que a gente tem em nós. Claro que tem horas que eu não funciono assim, até porque eu sou ser humana, tem horas que eu tô cansada, tô exausta, nós somos assim, né? Mas tem horas que parece que a gente tá muito mais sensível. Que até então eu não sabia que na segunda-feira ia ser o meu último dia de trabalho. E aí chegou até mim uma moça, creio que ali perto de uns 39 anos, e eu fui dar um atendimento para ela, e ela iria realizar 2 exames médicos, ginecológicos, né? E um dele, só que assim, antes que ela falasse alguma coisa pra mim, eu falei bom dia, óbvio, né? E ela olhou pra mim, ela falou assim pra mim, esperei tanto por esse dia. Aí eu escutei aquilo, mas não entendi, né? Continuei ali fazendo meu trabalho. Aí depois ela falou, eu olhei pra ela, tinha algumas coisas pra fazer, ela repetiu, ela falou assim, eu esperei tanto por esse dia. Aí eu falei assim, por quê? O que aconteceu? Ela olhou pra mim com os olhos cheios de lágrimas, ela falou assim, porque na quinta-feira eu perdi o meu bebê. E hoje era um exame que eu ia fazer pra mim ver como ele tava. Gente, na hora que você ouve uma história dessa, de verdade mesmo, sabe? Ela penetra assim no íntimo do seu coração, não sei se isso acontece com vocês. E eu tinha muita coisa pra fazer ali ainda, mas aí a minha mente começou a elaborar o que eu tenho que falar pra ela, o que eu vou dizer pra essa mulher, gente. Aí eu ficava assim, Senhor, vai fazendo com que as palavras venham na minha cabeça. Eu tenho ainda muita coisa para realizar aqui. Mas vai me dando algumas lembranças de alguns versículos, não sei. Vai me fazendo com que eu traga à memória algum tipo de esperança para mim dispensar sobre a vida dela. E aí eu terminei o que eu tinha para fazer e eu me levantei, coisa que eu nem posso estar fazendo, não é ali do meu trabalho. Eu me levantei, o que eu fiz? Eu fui com ela diante da onde ela teria que ir neste momento, né? Para chegar até a sala lá dos médicos para eles fazerem o exame dela. Aí porque assim, um exame era para ver o bebê, o outro não. Então o que acontece? Pela lógica, um dos exames ela teria que realizar, entendeu? Independente se ela estava grávida ou não. Fui indo no meio do caminho até ela chegar até o local onde era o lugar. E no meio do caminho, gente, é incrível, mas começou a vir na minha cabeça umas coisas. Eu olhei pra ela e falei assim, eu preciso te dizer uma coisa. Eu sei que nada que eu venha falar vai fazer com que a sua dor cesse, nada, isso é fato. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Quando eu fiz faculdade, lá em Sorocaba, eu tive um professor, inclusive eu vou marcar ele depois aí, porque ele vai se lembrar disso. O nome dele é Marcelo Guerino. Ele era professor de fisiologia. E eu nunca mais esqueci daquilo que ele me falou. Ele falou assim, não pra mim, ele falou pra classe inteira, tá? Diante de uma classe inteira. Ele falou assim, quando uma mulher sofre um aborto espontâneo, é uma forma como Deus, na sua potência, no seu poder, na sua sabedoria, na sua magnitude, ele
que acontece? É como se ele permitisse, não, ele permite. É a permissão dele que essa criança não vingue. Por quê? Porque ele sabe, na consciência dele, que essa criança não teria chance de ter vida. Olha que coisa impressionante isso, eu nunca mais esqueci isso. Porque na consciência de Deus, na sabedoria de Deus, ele sabe quando um bebê vai vir ao mundo e esse bebê ele pode muito bem vir sem os bracinhos, ele vai conseguir ter uma vida. Quando ele vem sem as perninhas, mesmo assim ele vai conseguir ter uma vida. Quando ele vem sem os dedinhos, ele vai conseguir ter uma vida. Agora, quando é algo que vai ser muito difícil ou às vezes até impossível de um bebê sobreviver, é a hora que acontece um aborto espontâneo. Gente, eu escutei isso de um professor de faculdade. O cara é mega inteligente, ele é um monstro. Eu falo que Marcelo Guerino era um dinossauro ali dentro da faculdade. Hoje ele dá aula em outro estado, ele continua ainda dando aula em faculdade. E eu nunca mais esqueci isso, viu, professor? Nunca mais esqueci isso. Eu sei que ele tá sempre aí no meu Facebook. Eu nunca mais esqueci. E eu levo isso hoje. Quando... Não é a primeira pessoa já que eu dispensei essa palavra. Mas agora, voltando na parte de Deus, eu falei pra ela assim: Deus é tão perfeito no que Ele faz, e Ele é tão maravilhoso, que você é nova ainda, você pode ter várias outras tentativas. Aí ela olhou pra mim e ela falou assim: menina, você sabe que você está falando a verdade pra mim? E ela ficou muito arrepiada e ela começou a chorar muito. Ela falou assim pra mim: eu tenho um bebê de 5 anos e ele tem problema. E os problemas que ele tem, ele não foi gerado com problema. Ela me explicou isso. Na hora do parto teve aquele processo de, eles falam que demora, né? Passa do tempo da criança nascer e o bebê falta oxigenação no cérebro. E ela falou que esse bebezinho de 5 anos que ela tem, ele tem essa patologia, né? Mas ele é uma criança normal, ele é lindo, ele sorri, ele consegue transmitir, né, momentos de alegria, momentos de dor, momentos de que ele não está muito bem. Eu falei, viu, porque Deus, na sua sabedoria, ele entendeu que era um bebê que dava para viver, gente. Dá para viver, dá para levar a vida. Então eu estou compartilhando isso com vocês. Não quero elogios, não quero like, não, porque isso é minha obrigação como cristã. De um momento em que eu me denomino uma cristã, é minha obrigação. Na hora que eu encontro um ser humano, um irmão, alguém que está precisando de uma palavra, eu ter essa palavra na ponta da minha língua. Mesmo que eu não tenha e que leve um tempinho para ela, né? Que às vezes demora um pouquinho para a gente se lembrar de algumas coisas, mas a importância da gente conseguir trazer um pouco de alívio. Mas aí, resumindo, foi meu último dia de trabalho, né? E eu saí de lá muito feliz, muito radiante. Eu comentei com as minhas amigas porque elas viram eu me levantando, que não é muito habitual, né? Eu me levantar de onde eu tô sentada. Então elas acharam estranho. Mas aí depois eu expliquei pra elas o que tinha acontecido e... Detalhe, no dia seguinte eu não trabalhava mais lá. E ela foi buscar o resultado do exame. E adivinha? O que ela fez? A primeira coisa que ela fez, ela me procurou e ela não me encontrou. Daí ela foi perguntar para uma amiga minha, viu? Tinha uma moça que ontem e tal, né? Gente, me emociona, sabe por quê? Porque Deus é assim. Tem horas que a gente está no lugar certo e na hora certa, falando com a pessoa exata. E Ele conseguiu fazer isso. Eu creio muito nesse poder de Deus, sabe? De fazer com que as pessoas se encontrem no momento certo. E agora... talvez eu nunca mais a veja, porque eu não trabalho mais lá. E aí ela falou isso pra menina, né? Olha, ela me falou umas coisas que me ajudou muito. Mas que eu falei, tudo bem, né? Eu fiz a minha parte, ela ouviu. E talvez a gente nunca mais se encontre. É a vida, né? Mas o que eu quero dizer pra vocês, que eu vivi hoje, prestem muita atenção no que eu vou dizer pra vocês. Por isso que eu falei, o crente pique esconde. Por que o crente pique esconde? Porque hoje, eu fui no mercado e eu encontrei com uma moça. E assim, foi algo tão imediato que na hora que eu estava descendo do carro, ela também estava descendo do carro. Ela já estava fora do carro, na verdade. E na hora que eu estava indo sentido a porta de entrada do mercado, ela estava com uma criança e a criança me viu. E a criança queria muito falar comigo, chegar próximo de mim.
Só que assim, ela ficou tão desesperada, mas tão desesperada, que ela pensou em correr. Tipo assim, para evitar esse encontro, porque eu creio, né, na minha, não sei se é na minha ingenuidade, eu creio que ela fugiu de mim porque talvez ela não tivesse o que me dizer, porque ela tá no meu Face também e ela sabe da situação do meu marido, né? Talvez ela não tivesse o que dizer. Aí por isso que eu falei, o crente pique esconde, né, gente? E ela arrastava a criança perdendo chinelo e ela puxando a criança naquela força e a criança, né, apontando e querendo ali me mostrando. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Isso vindo de uma crente. De uma crente, pois é. Poderia... Não é obrigado a vir falar comigo, né, gente? Mas eu nunca vou conseguir entender essa atitude dos crentes. E ela não é a primeira, não, tá? Ela não é a primeira que age assim comigo, não. Não é a primeira. E eu não sei se isso é uma característica dos crentes, né? Porque eu não vejo católico fazendo isso. Não vejo pessoas de outras religiões fazendo isso. Isso me espanta e me causa, assim, um pouco de preocupação, de verdade mesmo. Olha... Inclusive, onde eu frequentava, na igreja onde eu frequentava, onde eu frequentava até a última vez que eu saí das igrejas, desliguei totalmente da religião evangélica, o Adriano adoeceu também no momento e as pessoas fugiam de mim. Tinha gente que até me encontrava e ficava meio que encurralada, não tinha muito pra onde ir, e a pessoa dizia assim, eu não tenho nem o que te dizer. Gente, eu nunca vou entender por que um crente não tem o que falar. Crente que está ali dentro, num banco, sentado há 20, 30 anos. Crente que eu já escutei que diz que voa com anjos. Como que não tem nada para dispensar na vida do outro? O que está fazendo esse tempo todo dentro de uma igreja? Gente que diz que viveu experiências incríveis com Deus. Sabe, pessoas que eu acreditei muito. E aí quando você encontra a pessoa que você está precisando de uma palavra, a pessoa não tem o que te dizer. Eu sinceramente não consigo entender. De verdade mesmo, é algo que acaba me deixando um pouco assustada e preocupada. É obrigação de um cristão ele ter uma palavra para dispensar na vida do outro. Mas nem que seja, ele vai ficar bem, tudo vai ficar bem, tudo vai passar. Gente, é uma coisa que não custa, não custa. O que custa você olhar para a pessoa e falar, viu, vai ficar tudo bem. É só uma fase que vai passar. Mas a pessoa não tem o que dizer, é muito estranho, isso é muito estranho mesmo. Mas como eu falei pra vocês, eu já percebi que isso é uma característica dos crentes mesmo. Lamentável estar dizendo isso, mas é. Graça e paz, Maria Zuleide. Gente, não consigo ver todo mundo aqui, por isso que às vezes eu não falo oi. Nelson de Castilho, boa noite, graça e paz. Lucélia Barbosa, boa noite. Renata Santos está aí ainda. Tudo é permissão de Deus mesmo. Ele permite alguma circunstância na nossa vida, né? Que a gente talvez vai entender só depois, né? Mais pra frente a gente consegue entender algumas coisas. Graça e paz. Que legal essas carinhas subindo aí. Amarildo Silva, graça e paz, boa noite. E outra coisa também, né? A gente sempre... ver o pessoal querendo fazer missão em África, né? Na Europa. É lindo isso, né? Mas quantas Áfricas a gente tem ao nosso lado, né? Que a gente muitas vezes não percebe, né? Quantas e quantas Áfricas, né? Quanta dificuldade ali debaixo do nosso nariz e a gente não consegue perceber. Quantas e quantas. Às vezes um alimento, uma cesta básica, a gente precisando de alimento. Maria Aparecida, Dona Maria, você tá sumida, né? Quanto tempo faz que a gente não se vê? A gente trabalhou juntas e a gente não tem se visto mais. Na verdade, a palavra missionário, ela quer dizer o quê? Missão, né? Missões, né? E a gente tem missões pra gente cumprir na nossa vida, gente, desde a hora que a gente se levanta até a hora que a gente for deitar. Precisa só um pouco de sensibilidade. Só isso. E eu falo que o campo de missões, um campo mesmo que não falta missões, é dentro do nosso emprego. Pensa num campo missionário, gente. É o nosso emprego. Ali é um ambiente onde Deus tem nos permitido estar todos os dias. Né? Você precisa falar comigo? Tudo bem, Má. Me chama aí depois no Messenger, que eu troquei de celular, eu perdi um monte de contato. Gente, falar uma coisa pra vocês.
Vocês se lembram no ano de 2012 que tava aquela loucura que ia acabar o mundo? 2011, né? Já tava ali um rebuliço de que ia acabar o mundo, tava ali um burburinho de fim de mundo. E por conta ali das tábuas dos maias, né? Que tinha ali uma profecia, né? O calendário lá dizia que 2012 ia ser o fim do mundo. Não sei quem lembra aí. Cauê Nóbrega, ateliê de costura, Graça e Paz. Não sei quem lembra dessa história. Muita gente ficou apavorado e chegou uma hora que esse papo sumiu. Sumiu, se dissipou, que nem neblina. Sumiu. Ninguém falava mais, né? E falando nisso, gente, Eclesiastes 1:4. Preste atenção. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasceu de novo. Ou seja, geração vai, geração vem e a terra durará para sempre. Tá aí, lá em Eclesiastes fala isso. E eu lembro que nessa época eu fazia faculdade também. E na sala de aula foi perguntado por um professor, não o Marcelo Guerino não, tá? Outro professor. Foi perguntado na sala para os alunos se 2012, se o ano de 2012 realmente fosse o fim do mundo. Marcos Correia, depois você assiste de novo, tá, Marcos? Mas não perde não, essa live tá legal. E o que seria a última coisa que você faria? Vai escutando só isso, gente. Teve de tudo. Teve inúmeras respostas cabulosas, respostas assim assustadoras, né? Tinha gente que disse que ia fazer um empréstimo de 2, 3 milhões, ia torrar tudo. Tinha gente que ia pra praia, sentar ali na beira da praia, esperar o pôr do sol e o fim do mundo acontecer. Teve de tudo. Teve gente que ia comprar carro de luxo. Não sei se vocês se lembram dessa história, né? 2012. Mas teve uma pessoa, uma irmãzinha da congregação ainda, eu me lembro muito bem, e ela falou assim: eu não faria nada. E eu permaneceria exatamente no lugar onde eu estou e fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Aí todo mundo, né, se assustou, todo mundo ficou meio, né? Como assim, né? Como assim? Continuaria fazendo o que você está fazendo, continuaria no mesmo lugar onde você está. E ela falou assim: porque eu estou exatamente onde Deus me colocou para ser luz. Eu estou exatamente fazendo aquilo que Ele quer que eu esteja fazendo no momento. E aí você vê, né, que coisa, né? A gente amou essa resposta, por quê? Porque a gente tem o hábito de condicionar na nossa vida tudo, né? Tudo a gente condiciona. E mesmo que seja para a gente ajudar o nosso próximo, para a gente estar indo aí para a África, para a Europa, para Orlando, a gente consegue estar indo, né? Mas aquilo que eu falei para vocês é obrigação da gente. Em todas as situações, a gente agir de alguma maneira, a gente não ficar paralisada diante de algumas situações. E a gente também se colocar na posição de Deus, como Ele agiria. Eu tenho esse hábito também, que isso vire um hábito na vida de vocês. Diante de uma situação difícil, você perguntar para você mesmo, como será que Deus agiria diante de uma situação? O que Ele faria nessa situação? Eu tenho esse hábito de fazer isso. Katia Risse, boa noite, tudo bem? Eu trabalhei com a irmã da Katia Risse, a gente ficou umas 2 semanas, foi pouquinho, mas a irmã dela presenciou esse fato aí, viu, Katia? Se você estiver achando que eu tô enrolando, pergunta pra Nádia. A Nádia viu essa situação que eu vivi na clínica na segunda-feira, como eu falei pra vocês. E porque diante dessa situação, foi a minha obrigação eu ter feito o que eu fiz. Nós temos que ser luz em todo momento, em todo lugar. É nossa obrigação clarear os lugares que estiverem obscuros, né? Pessoas que estiverem ali passando por alguma turbulência. E foi isso que eu vivi lá no meu último emprego, naquele lugar. E eu quero desejar para vocês que as suas escolhas, as nossas escolhas, elas sejam excelentes naquilo que a gente vai decidir. Eu digo profissionalmente também, uma vez que a gente sabe que vai ser ali o nosso ambiente de missões. Eu tô com o coração muito cheio de esperança, porque onde eu vou trabalhar agora é um lugar muito maior da onde eu estava,
é muito mais amplo, né? Vai envolver ali muito mais pessoas, vai ser um fluxo de pessoas muito maior. E eu creio que Deus, na sua sabedoria, Ele já sabe, né, aonde nos colocar, porque sabe onde a gente vai ser útil de verdade. E eu quero muito, muito mesmo ser útil nesse lugar, não só para minhas colegas de trabalho, mas para quem também se achegar até esse hospital. E a gente tem algumas obrigações na nossa vida, né? Eu falo sempre, né? Ser um bom funcionário em primeiro lugar, um bom cristão, porque como a gente leva a marca de Cristo em nós, é nossa obrigação a gente ser um bom cristão por onde a gente passa. A gente tem o nome de Cristo, né? A gente leva esse nome, na verdade. Então a gente tem essa obrigação, né? Ser justo, o máximo que a gente puder, de justiça, né? Fazer com que a justiça ela seja sempre, como é que se diz? Latente em nós mesmos, sabe? Seja assim sempre algo que se sobressaia, né? Tentar ser justo. Claro que cria inimigos, sim, sempre, né? Porque não é todo mundo que quer pensar como a gente quer, as coisas corretas e certas como a gente quer, né? E infelizmente tem muita gente má no mundo, gente que quer a todo tempo levar vantagem em tudo. Infelizmente esse é o mundo que a gente vive. Mas a gente tem que ser a diferença, nem que seja poucos. Eu acredito ainda que tem muita gente boa. Ó um outro exemplo aqui. Ontem eu fiquei presa na Castelo Branco, totalmente presa, não conseguia andar, porque teve uma cratera que abriu, não sei se vocês ficaram sabendo, e eu fiquei por 5h30 presa naquele lugar ontem. E aí, tinha um fluxo de carro muito grande, até porque hoje em São Paulo foi feriado. Então o fluxo já estava muito maior do que de rotina, né? De uma terça-feira normal. E assim, o fluxo de carro era muito grande e tinha o acostamento que ainda estava funcionando porque era longe de onde estava a cratera. Gente, o que tinha de gente que passava pelo acostamento, ou seja, o que tinha de gente fazendo coisa errada. Aí eu comecei a pensar assim, tinha, mas não era todo mundo, óbvio, né? Mas tinha muita gente passando. E assim, tinha horas que dava aquela pausa, sabe? E assim, a gente que estava preso no congestionamento, a gente olhava e falava assim, poxa vida, que vontade de ir, né? Mas viu, você sabe que é errado. Você sabe o risco que você corre. Você está transgredindo uma lei. Aí eu pensei assim, com certeza deve ter câmera, sei lá, né? Ou bom, se tem ou não tem, o correto é você não fazer, né? Mas assim, aí eu comecei a olhar e a refletir e falei assim, eu creio que tem muito mais gente correta nesse mundo do que gente que faz falcatrua, do que gente que quer ter aquele jeitinho brasileiro, que quer, sabe, tirar proveito, que quer tirar vantagem em cima das coisas. Eu comecei a pensar isso, sabia? Eu falei assim, eu creio que ainda somos maioria, né? Eu quero acreditar nisso, que nós somos maioria. E Deus, eu creio que através das nossas vidas, através daquele que vive nessa obediência, que tenta pelo menos, né? Que a gente sabe que também a gente é muito falho, tem hora que a gente tá nervoso, tá irritado e tudo que eu falei aqui a gente faz totalmente o contrário, né? Mas eu creio que não é sempre. Eu creio que não é sempre. A gente tem os nossos momentos, mas a gente é muito mais cauteloso, a gente é muito mais controlado. É pra ser, né, gente? É pra ser, né? Do que desequilibrado, do que totalmente irado. É pra ser. Então, que a gente venha sempre dar o nosso melhor em tudo que a gente fizer. Em tudo. E que a gente nunca deixe de brilhar essa luz do amor. Eu falava isso com uma amiga minha, Carmo, né? Que a gente nunca deixe de brilhar essa luz do amor que tá em nós. E porque eu sempre falo também, o amor é um dos únicos sentimentos que não fica infrutífero. Por mais que na hora você consiga olhar e falar, nossa, não estou sendo correspondida, não estou sendo, como é que se diz? Não estou recebendo na mesma proporção. Ó, Augusto Maia, graça e paz, Augusto. Depois você assiste essa live de novo desde o começo, viu? Gente, assista essa live desde o começo. Você que chegou agora, vai valer muito a pena. Eu falo aí de uma moça que sofreu um aborto espontâneo, uma experiência que eu vivi no meu trabalho, no meu último dia de trabalho, e eu consegui dispensar uma palavra na vida dela, que eu creio que fez toda a diferença na vida dela. Então assista desde o começo, vocês vão se edificar muito. Gente, é isso.
É uma live curtinha, era só pra dizer mesmo. Eu tava limpando a casa hoje pensando nisso. Falei, olha só, preciso muito compartilhar sobre isso. Preciso muito falar sobre isso. E mais uma vez, quem esteve aí esses últimos dias com meu marido no pensamento, com meu marido no coração, muito obrigada, gente, muito obrigada. Pra você ver como o mundo eu ainda acredito que tem até jeito, eu acredito que tem muito mais gente boa no mundo do que ruim, gente. A maldade em si, eu vou falar uma coisa pra vocês agora que é muito interessante, me corrija se eu estiver errada. A maldade em si é muito maior do que coisas boas, tá? A lembrança disso, eu trabalhei com a doutora Márcia, uma patroa incrível que eu jamais vou esquecer, e a gente é amiga até hoje. E os livros de patologia, ela é uma incrível patologista aqui na região, não é nem na cidade, gente, da região. Doutora Márcia Leandro de Souza, faço questão de falar o nome dela. Um ser humano ímpar, sabe? De um amor, de um afeto, de uma disponibilidade em ajudar o próximo no que ela pode, fora do normal. Doutora Márcia, todo mundo aí do meu Face deve conhecer ela. Eu tive a honra e o prazer de trabalhar com ela por 6 anos. E assim, na sala dela tinha uma estante onde tinha uns livros, na mesa dela ficavam uns livros também. Uma mulher que estudava muito. E os livros de patologia, gente, procure ver uma hora um livro de patologia. O mais fino é isso aqui, ó. Aí você olha e você fala assim, meu Deus, quanta coisa ruim tem no mundo. Tem. Eu acredito que a maldade, não tô falando que gente ruim, tô falando em termos de maldade, ela é muito grande. Mas cabe a gente, Deus que me perdoe e perdoe você também, né? A gente sempre conseguir rebater, deixar pra lá essa maldade, não passar nem perto, né? Ficar ali com aquilo que é bom. A Bíblia diz isso, né? Retém aquilo que é bom e descarte aquilo que é mal, descarte aquilo que é ruim. Então tem muita coisa ruim no mundo, infelizmente. Tem muitas enfermidades no mundo, muitas, inúmeras enfermidades no mundo. A gente vê maldade todo dia. O Ander Rossi estava aí agora há pouco, né, Ander? O Ander faz um trabalho também magnífico com os animais aqui na cidade. E ele vê maldade todos os dias. Mas ele vê também muita bondade todos os dias. E esse é o mundo que a gente vive, né? Esse mundo físico. Enquanto nós não deixemos ele, a gente vai ver maldade, a gente vai ver bondade. Mas eu quero acreditar que ainda tem chance de melhor esse mundo. Até porque ele não vai ter fim, né? Como eu li para vocês lá em Eclesiastes, geração vai, geração vem, e a terra permanecerá para sempre. Então a gente tem que deixar aí uns valores, né, para aqueles que estão vindo agora. A Márcia Vasconcelos aí, ó, tem 2 bebezinhos, tem 2 riquezas, que a gente consiga deixar o mundo melhor para eles, né? E eu falo que a nossa marca como cristão, sabe o que significa cristão? Cristos pequenos. Então nós temos que continuar sendo imitadores dele. Nós temos que continuar. Nós temos que ser como ele foi. Nós temos que ter a mente dele. Nós temos que tentar ao máximo agir como ele. Que nem eu falo que eu tenho esse hábito, que você consiga também pegar esse hábito, se colocar no lugar de como Cristo agiria, como ele iria fazer diante de uma situação, o que ele faria diante de uma situação dessa, quais palavras ele iria usar, quais atitudes ele ia tomar. Que Deus te dê esse discernimento, te dê essa direção. E peça isso a ele, né? Só o fato da gente pedir significa que a gente já tem interesse, né? É isso, gente. Vou lá tentar falar com meu marido, ver se tá tudo bem. Até então, tava tudo bem dentro da possibilidade ali do momento, né? Ele continua deitadinho, ele não pode se levantar. Então isso pra ele é muito difícil, ele não consegue usar o banheiro, tem que fazer tudo ali na fraldinha mesmo. Mas ele tá bem, como eu falo pra vocês, ele é um homem fora do normal, ele é extraordinário. Extraordinário quer dizer aquilo que é extra daquilo que é normal. E ele é um extraordinário, ele é. Tá bom, gente? Flávia tá aí ainda, Tânia Guerreiro, boa noite, Tânia. Gente, obrigada aí pelo carinho. Me sigam lá no Instagram, quem puder, LUHH Silveira, você já vai me achar. Tá bom? Me siga lá, vamos ser amigos lá no Instagram também. E compartilhe. Eu nunca pedi pra ninguém compartilhar nada meu. Hoje eu quero que vocês compartilhem.
Compartilha esse vídeo, alguém precisa ouvir. Tá bom? Maria, me chama aí depois no inbox, que aí a gente troca celular, tá bom? Renata, boa noite, viu? Fique firme, minha amiga. Quando esses pensamentos meio estranhos tomar a sua mente, a gente tem que começar a aprender a dominá-los. Porque a nossa mente não é fácil, não. Ela quer o tempo todo nos passar para trás, ela quer o tempo todo nos golpear. E a gente vai ter que começar a aprender a mostrar para ela quem é que manda. Tá bom, gente? Augusto, obrigada. Augusto, meu amigo lá do Rio, gostando de você? Ele é um senhor, mas eu chamo ele de você. Eu acho que ele não deve ficar bravo, não. Ai, gente, é isso. Isabel Cristina, boa noite, Isabel. Deus te fortaleça, amém. Ele é a minha fortaleza. Ele é a minha fortaleza. Amém? Quem mais tá aí? Deixa eu ver. Consigo ver todo mundo que tá aí. Mas é isso, gente. Deixa eu ir lá falar com meu marido. Graça e paz, uma noite abençoada. Uma noite de sonos tranquilos. E de sonhos também, né? Beijo, Mari. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Boa noite, Flávia. Obrigada. Katia Risse, a gente ama você, viu? Você e sua irmã, ó. Vocês são top. Eu trabalhei pouquinho com a sua irmã, mas já deu pra ver a essência, que é a mesma da sua, que é a mesma da sua tia, Evanilde, que é a mesma do Cris, que é a mesma do seu pai, da sua mãe. Oh, pensa uma família abençoada. Fabi, minha amiga, até amanhã. Amanhã a gente tem encontro aqui na minha casa. Vai ser uma bênção. Eu tenho reunido umas mulheres aqui comigo. A gente é 7 por enquanto, mas vai aumentar, eu creio. Eu falo que eu tô fazendo psicologia para me aprender a lidar com as minhas amigas. E eu vou conseguir ajudar uma por uma. Amém? Genivaldo, Bertioga. Ó, Genivaldo, chama nós pra um churrasco aí em Bertioga, a gente gosta de praia. A gente gosta muito de praia. Beijo, Fabi, até amanhã. Tchau, gente. Obrigado, viu? Obrigada aí pela paciência. Também te amo, Fabi. Obrigada. Quero mandar um beijo pra minha amiga Carmo, que é amiga parceira, que tá todo dia comigo. Carmo, ela tem dificuldade de entrar nas minhas lives, gente, mas depois ela assiste. Amo sua vida, viu? Obrigada por fazer parte da minha vida. Beijo, gente. Tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eita, não tô conseguindo sair. Ai, ai, ai.